Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma palavra. Queria que vocês ouvissem essa mensagem e que essa mensagem pudesse trazer um alerta para a gente sobre como que nós devemos caminhar com Deus, né, nessa terra. Ontem eu estava conversando com o pessoal um pouco sobre várias coisas, a gente conversa sobre um monte de coisa, né, eu e alguns meninos aí, e no meio dessa conversa surgiu um versículo que eu quero ler com vocês. E também surgiu essa ideia aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Mas antes de compartilhar essa palavra, queria fazer uma pergunta para você. Você que conhece a palavra de Deus, você que conhece as Escrituras, você acredita que alguém que lê a Bíblia, sabe, estuda a Bíblia, alguém que ora, alguém que jejua, ajuda os pobres, tem uma vida de oração, prega a palavra. Você acha que alguém que tem uma vida assim, né, que opera milagres, cura, expulsa demônios e tal, tudo mais, você acha que alguém que tem uma vida tão dedicada assim pode morrer e ir para o inferno? Será que pode? Né? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre essas coisas, né? Eu queria começar lendo com vocês um texto que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39 e 40. João 5. Pega aí a tua Bíblia e vamos estudar juntos a palavra de Deus. João 5, versículo 39 e 40. Se você achou, diga amém. Pode falar amém aí na tua casa mesmo. Pra gente não perder. Irmão, o distanciamento deixa a gente com saudade até de umas coisas que às vezes irrita a gente, né? Às vezes tem um irmão que fica irritado quando o pastor fala assim, ó, fala o seguinte pro teu irmão, né? Pede pra você repetir alguma coisa pro teu irmão. Acho que a saudade que a gente tá uns dos outros é tão grande que até dessas coisas dá saudade, né? Da gente repetir alguma coisa pro irmão que tá do lado, né? De levantar a mão, falar alguma coisa. Mas amém, Deus é bom. João capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. O que Jesus está falando aqui? Jesus está repreendendo nesse momento alguns fariseus, alguns religiosos daquela época, porque aqueles religiosos eles tinham uma dificuldade de enxergar aquilo que estava na cara deles, aquilo que era nítido. Apesar desses religiosos serem pessoas que estudavam profundamente as Escrituras, eles sabiam, né, de cor e salteado todo o começo da Bíblia, né, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, eles conheciam isso de cor, né, a lei de Moisés. Eles conheciam também os profetas, conheciam a história dos profetas maiores, dos profetas menores, né, sabiam de tudo isso, eles conheciam as Escrituras com profundidade. E eles acreditavam que as Escrituras que trariam para eles a vida eterna. Eles acreditavam que era através do estudo dedicado às Escrituras que eles conheceriam ali, né, o segredo para a vida eterna. E não está errado isso. A gente tem realmente que estudar as Escrituras. A gente tem realmente, né, que conhecer com profundidade as Escrituras. Mas Jesus ele chama atenção para alguma coisa aqui que é importante. Aqueles homens que conheciam profundamente as Escrituras, eles examinavam as Escrituras, mas eles não conseguiam perceber que essas mesmas Escrituras falavam a respeito de Jesus, que estava ali na frente deles. Eles iam até as Escrituras procurando encontrar ali a vida eterna, mas eles não entendiam que as Escrituras que falavam de Jesus. E por não entenderem isso, eles não iam até Jesus para encontrar a vida eterna. E aí uma coisa que a gente aprende com isso daqui é o seguinte, né? A gente pode conhecer a Bíblia profundamente, a gente tem que conhecer. Mas às vezes a gente estuda a Bíblia pelo motivo errado. As pessoas, aqueles religiosos, estudavam a Bíblia profundamente porque eles queriam ter muito conhecimento. Eles queriam se tornar mestres da lei. Eles queriam ter reconhecimento pelo conhecimento que eles tinham das Escrituras, reconhecimento público.
eles queriam ser venerados pelas pessoas, né? Eles queriam ser elogiados porque eram doutores da lei, porque eram pessoas estudadas, mas eles não conseguiam entender que as Escrituras revelavam que Jesus era o Messias. E aí tem uma lição aqui pra gente, né? Será que a gente está estudando as Escrituras com o coração certo? Será que a gente está estudando as Escrituras pela razão certa? Então o título dessa mensagem aqui que eu queria trazer pra gente hoje é esse: faça o certo pela razão certa. Tem coisas que nós podemos fazer no reino de Deus que são certas, mas estamos fazendo com a motivação errada. Estamos fazendo com o coração errado. Estamos fazendo pelos propósitos errados, né? Aqueles religiosos que Jesus está repreendendo aqui, eles faziam certo, estudavam as Escrituras, conheciam as Escrituras profundamente, mas eles faziam isso pelo motivo errado. Eles faziam isso simplesmente para ter conhecimento, né? Para alcançar uma notoriedade no meio daquela população, não para conhecer o autor e o criador da nossa vida. E assim a gente não pode cometer o mesmo erro hoje, né? Você está em casa esses dias e talvez você está lendo muito a Bíblia, glória a Deus por isso. Mas eu pergunto para você, por que você está lendo a Bíblia? Qual que é a tua motivação em ler a Bíblia? Você quer ter muito conhecimento, é isso? Né? Você quer ser o cara que conhece mais a Bíblia dentro da tua casa? Ou quer ser o cara que vai vencer os debates bíblicos, né? Às vezes você entra em algumas discussões, alguns debates bíblicos, e você fala, não, agora eu quero conhecer para poder ganhar a discussão. Será que a motivação está certa? Jesus ele coloca aqui qual que tem que ser, né, a motivação certa ao nós lermos as Escrituras. Ele fala no versículo 40, né? Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Sabe, as Escrituras falam sobre Jesus. E é Jesus que nós devemos buscar quando lemos as Escrituras. Quando a gente lê aqui a Bíblia, seja no Antigo Testamento, ou seja no Novo Testamento, a gente tem que ler não para saber mais regras, mas para conhecer o autor da vida. Eu fiz uma pregação uns dias atrás, que era a revelação do Evangelho no Antigo Testamento. Antes de Jesus, a Bíblia já dá um monte de dicas, né, de quem seria o Salvador, de como ele iria salvar a humanidade. E aí a gente pode conhecer o Evangelho, mesmo antes do Evangelho ter sido pregado por Jesus, através do Antigo Testamento. Então, através do Antigo Testamento, a gente conhece também a vida de Jesus, a obra, o ministério de Jesus. Então, toda vez que você ler a palavra de Deus, leia com esse objetivo, de conhecer mais Jesus. Se aquilo que você lê não te aproxima de Jesus, esse conhecimento não vale a pena. É desperdício de tempo. Eu queria ler com vocês aqui Filipenses, só para você ter uma ideia, como um outro fariseu, né, entendeu isso. O apóstolo Paulo, ele era fariseu, né? Ele era fariseu daqueles, né, mais rigorosos na lei, daqueles mais, sabe, zelosos pela palavra. Abre comigo lá em Filipenses, capítulo 3. A gente vai ler o versículo 7, do 7 ao 11. Filipenses, capítulo 3, versículos do 7 ao 11. Qual que foi a diferença entre Paulo e aqueles outros fariseus que encontraram Jesus antes? Aqueles outros fariseus tinham muito conhecimento, mas não reconheceram o Messias. Paulo, ele tinha muito conhecimento também, mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. A história dele foi completamente mudada. Ele entendeu que o que de fato importa não é o conhecimento, mas é conhecer a Deus. E aí eu queria que você lesse comigo Filipenses 3, do versículo 7 ao 11. A palavra diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, quer dizer, o que ele está falando aqui? Toda a história dele, né? O fato dele ser fariseu, dele ser hebreu, filho de hebreus, dele ser um cidadão romano, dele ter muito conhecimento, dele ser muito elogiado por todos. Aquilo que para ele tinha valor antes era lucro. Isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Em algumas versões fala, considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele,
Não tenho justiça própria que proceda de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, olha o que Paulo fala aqui, um homem extremamente conhecedor das Escrituras daquela época. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele entendeu que todo aquele conhecimento que ele tinha não valia de nada. Era lixo. Todo aquele conhecimento que ele tinha, mas que não levava ele até Jesus, não valia de nada, não tinha valor algum. Todo o status, os títulos que ele tinha, né, o reconhecimento público, tudo aquilo não tem valor algum se ele não tiver um relacionamento com Jesus. Da mesma maneira hoje, né, não sei se você está assistindo aí tem algum título, mas tanto faz, cara. O título nosso sem Jesus não vale de nada. Né? O reconhecimento das pessoas sem Jesus, sem conhecer Jesus, não vale de nada. É tudo lixo. É o que Paulo fala aqui. Ele considerou tudo aquilo que ele tinha como lixo. O que importa agora é conhecer Jesus. É ser conhecido por Jesus também. Amém? Então, leia as Escrituras para conhecê-lo. Não para ter conhecimento da Bíblia, mas para conhecer Jesus. Segunda coisa que a gente precisa repensar aqui um pouquinho. Vai comigo lá agora em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo do 1 até o versículo 4. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mateus 6, versículo 1 até o 4. Aqui Jesus está no monte, né, pregando ali, fazendo o sermão do monte, e aí Jesus ensina as lições mais preciosas dele nesse momento aqui. E aí, Mateus 6,1 diz o seguinte: depois dessas coisas, Jesus atravessou... peguei João 6 aqui. Mateus 6,1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Esse primeiro versículo, Jesus coloca uma base aqui. Ele fala assim, ó, cara, não faz nada para se mostrar. Né? Não faz nada para se mostrar, porque se você fizer isso, você já recebeu a recompensa, você não vai ganhar nada de Deus por causa disso. E aí ele vai dar para a gente 3 exemplos de coisas que são boas, coisas que nós devemos fazer, mas que a gente não pode fazer para se mostrar. Né? E ele fala ali no versículo 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe recompensará. Amém? Então Jesus ele começa aqui, é muito legal isso, que Jesus ele começa falando assim, ó, quando você der esmola, não está falando se você der esmolas. E tem diferença isso? Tem diferença. Se Jesus falasse assim, se você der esmola, é porque ajudar as pessoas pobres seria algo opcional. Né? Se você fizer, faz desse jeito. Se não fizer, tudo bem. Mas Jesus não fala isso, ele fala quando. Então, quando você ajudar o pobre, quer dizer, é algo que nós todos devemos fazer. Nós todos devemos praticar o socorro aos necessitados. Nós todos devemos abençoar aqueles que estão passando por alguma necessidade. Mas de que maneira que a gente tem que fazer isso? Aí que está a diferença. A gente pode estar até fazendo a coisa certa, mas fazendo a coisa certa da maneira errada. Né? Assim como ler as Escrituras, pode estar lendo as Escrituras, mas pelo objetivo errado. Ajudar o pobre, a gente pode estar ajudando também da maneira errada, né? Ajudando os necessitados. Né? Se a pessoa faz aquilo para que os outros vejam que ela é boa, ela está errada. Jesus fala assim, ó, cara, dê de um jeito que nem a tua mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo. Né? Então tem que ser algo sigiloso. Isso é interessante que isso Jesus ele ensinava e ele praticava isso. Ele praticava isso. A gente não vê, você consegue lembrar agora, pensa aí, você que está na sua casa assistindo. Você consegue pensar
consegue lembrar agora de uma passagem na Bíblia que mostra Jesus dando dinheiro para as pessoas, ou dando comida, fora o milagre da multiplicação dos pães? Lembra aí de alguma passagem que Jesus parou e deu dinheiro para os pobres? Consegue lembrar-los? Letícia? Não tem. A gente não tem registro disso, né? Jesus ali parando e chamando um pobre e dando uma cesta básica, né, para aquele cara, né? A gente não tem isso. Por que não tem? Porque Jesus, quando fazia, os discípulos, os apóstolos, quando faziam a ajuda aos necessitados, eles faziam isso em segredo. Eles faziam isso da maneira que Jesus estava ensinando. Jesus, ele era coerente. Ele ensinava uma coisa e praticava aquilo que ele ensinava da maneira certa, né? Então a gente chega ao ponto de, uma vez eu ouvi um pastor falando isso: igreja não é lugar de assistência social. Por quê? Porque talvez esse pastor ele também olhava para a Bíblia e não conseguia ver Jesus aqui distribuindo cesta básica para ninguém, né? Então imaginava assim, bom, então igreja não é lugar de ajudar os pobres, né? Porque a gente não vê Jesus fazendo isso. A gente pode, se a gente ler a Bíblia superficialmente, a gente pode até imaginar dessa maneira, que Jesus falava para ajudar as pessoas, mas ele não ajudava, porque não tem registro aqui dele ajudando, dele dando comida para os pobres. Mas tem algumas pistas assim que mostram pra gente que Jesus fazia isso. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui para vocês duas ocasiões. Lembra quando Jesus estava lá em Betânia? Jesus estava já no final do ministério dele, depois de uns dias ele ia ser crucificado. Tá registrado lá em Mateus capítulo 26, versículos do 8 ao 11. Jesus está lá em Betânia e ele está lá no jantar, ele está comendo lá com as pessoas, sentado à mesa. E aí, de repente, entra uma mulher no lugar e a mulher pega um vaso de alabastro com perfume, né, de nardo puro, muito caro, e a mulher quebra aquele vaso e derrama o vaso de perfume inteiro na cabeça de Jesus. E aquele perfume, ele escorre pelo cabelo de Jesus, pela barba, pela roupa, né? E aquele cheiro, então, fortíssimo de um perfume muito bom, ele invade todo o ambiente. E aquele perfume era um perfume caríssimo, né? Eles dizem que custava 300 denários, quer dizer, custava o salário de 300 dias de trabalho. Você pode pensar aí, sei lá, 30 mil reais custava aquele perfume. 30 mil reais. E aí aquela mulher despeja 30 mil reais na cabeça de Jesus, em forma de perfume, né? E aí os discípulos, eles veem aquilo e os discípulos falam o seguinte: nossa, para que esse desperdício? Que absurdo isso! Podia ter pegado, olha o que os discípulos falam, podia ter pegado esse perfume, vendido, e o dinheiro a gente poderia ter usado para dar para os pobres. Então isso mostra para a gente, sabe, um indício de que dar dinheiro para os pobres era algo que os discípulos faziam. Tanto é que eles ficaram horrorizados quando viram aquele, entre aspas, né, aquele desperdício de dinheiro. Uma outra pista assim, né, que mostra como Jesus também ajudava os pobres, lembra lá no momento em que Jesus estava na Santa Ceia, e aí o diabo entra na vida de Judas Iscariotes, o traidor, e o Judas se levanta da mesa e vai embora. Ele vai lá combinar com o povo a traição, né, a Jesus. E aí os discípulos olham um para o outro e a Bíblia fala, né, não sei, acho que é no Evangelho de João, a Bíblia fala que os discípulos, eles imaginaram que que Judas tinha saído para dar alguma esmola para os pobres. Os discípulos não estranharam o fato de Judas ter levantado da mesa no meio da festa da Páscoa, da celebração ali da Páscoa, né? E ter saído. Eles achavam que é normal, ele deve ter ido dar dinheiro para os pobres. Então isso mostra que era algo comum, e Judas era o tesoureiro, era ele que andava com a bolsa de dinheiro. Eles achavam que Jesus tinha mandado Judas ir dar dinheiro aos pobres, né? Então isso mostra para a gente que ajudar os pobres é algo bíblico. Ajudar os pobres é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Ajudar os pobres, os necessitados, é algo que nós devemos fazer. Mas a gente não deve fazer com o coração errado. A gente não deve fazer para mostrar que fazemos, né? Faça o certo, mas pela razão certa.
faça o certo para poder abençoar. Você deve ajudar os pobres, né? As pessoas necessitadas. Ajuda por gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por você. Ajuda por obediência a Deus, porque Deus mandou você fazer isso. Ajuda por amor aos necessitados, aos pobres. Ajuda por outros motivos nobres, mas não para que os outros possam te ver e bater palmas para você. Amém? Que o nosso coração seja puro em relação a isso. A gente está entrando aí numa fase, né, nessa época de coronavírus, com muita gente desempregada, muita gente necessitada, e que a gente possa ajudar aqueles que estão ao nosso redor, familiares, amigos, irmãos da igreja, que a gente possa ajudar, não para que sejamos reconhecidos como pessoas boas por eles, porque bom mesmo só Deus, mas que a gente possa, sabe, ajudar por amor aquelas pessoas. Amém? Que a gente faça pelo motivo certo. Outra coisa aqui em Mateus 6, né, que Jesus mostra aqui pra gente. Oração. Oração é outra coisa que a gente pode fazer o certo, mas da maneira errada. Fazer o certo com a motivação errada. Por exemplo, vamos lá, Mateus 6, versículo 6, aliás, versículo 5 até o 8. Mateus 6, versículo 5 até o 8. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Cara, tem tanta coisa rica aqui nesse texto, tanta coisa para a gente aprender, né? Novamente, Jesus fala assim, ó, quando orar e não se orar, né? Dizendo para a gente que a oração é uma disciplina que tem que fazer parte da nossa vida, não é um opcional na nossa vida com Deus, a oração ela é necessária. E aí Jesus, ele continua falando assim, ó, não seja como os hipócritas, então hipócrita também ora, tá? Não é porque a gente está vendo alguém orando que essa pessoa é de Deus. Jesus fala que os hipócritas também oram, os religiosos daquela época, os fariseus, os mesmos que mataram Jesus, eles oravam. Então não se engane, né? Porque a gente vê uma pessoa e a pessoa está em oração direta, e a pessoa faz campanha, vai para um monte, não sei o quê. Maravilhoso. Isso que ela está fazendo está errado. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa que está firme em Deus. Hipócritas também oram. Né? Outra coisa que a gente vê aqui nesse texto, Jesus fala sobre orar em pé. E aí algumas pessoas poderiam falar assim, não, tá vendo? Jesus disse que a gente não pode orar em pé, que a gente não pode orar em locais públicos. É isso que Jesus está falando? É aqui que muita gente se perde na teologia, né? A pessoa pega um texto da palavra de Deus e analisa esse texto sem considerar tudo que a Bíblia diz. Então a gente precisa analisar isso, né, e comparar com o restante da palavra. Não pode nunca pegar um texto isolado e fazer uma teologia a partir de um único texto. Tá? Isso é muito perigoso. Então, alguém aqui poderia usar esse texto e falar assim, ó, tá vendo? Não pode orar em pé nas praças. É pecado isso. Jesus falou aqui, ó, se você fizer isso, você é hipócrita. Eu lembro uma vez que eu estava na praça aqui do parque, né, na escadaria ali do Valdelice, e eu estava conversando com o irmão de outra igreja. E aquele irmão, ele estava sendo assediado por mormons, né? Os mormons estavam indo atrás dele e tentando convencer aquele irmão e tentando converter, né, aquele irmão. E aí eu falei para ele assim, ó, legal, então vamos fazer o seguinte, marca com esses mormons aí para a gente se encontrar ali na praça e trocar uma ideia. Aí a gente estava lá na praça e chegam os mormons, né? Dois rapazes, né? Dois elders. E aí eles estão lá na praça e eles começaram a querer falar, né, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E aí eu falei assim, legal, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração primeiro? Aí ele falou assim, não, oração não pode. Oi, Deus. Tudo bem. Oração não pode. Daí eu falei assim, cara,
Por que não pode? Não, porque não pode fazer oração em público, Jesus falou lá e tal, né? Daí eu falei, cara, não tem nada a ver isso. O que Jesus condenou ali não é o fato de você orar em público, é o fato de você orar para ser visto, né? Quer ver isso na palavra? Vamos comigo lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14. Lucas 18, versículo 9 até o 14. Jesus está lá contando uma parábola sobre um fariseu e um publicano. Olha isso aqui, ó, que interessante. Quer dizer, será que é pecado você orar na praça, em pé? Será que você está querendo se mostrar se você fizer isso? Será que Jesus condena nesse tipo de oração? Lucas 18, versículo 9. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Então esses 2 homens estavam no local público, no templo, orando. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu era a elite religiosa. Publicano era a raça de judeu mais desprezada, porque eles cobravam imposto dos judeus para dar para os romanos, né? Então era considerado um traíra, né? Uma pessoa pecadora. E geralmente eles roubavam nesse processo de cobrar imposto do povo. Então os publicanos eram a escória da sociedade, né? Considerado pelos judeus. Versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Dá até para a gente imaginar, né, o fariseu, ele orando. Esse texto diz que ele orava sozinho, para ele mesmo, né? Ele orando assim, baixinho, aquela posição bem solene, e dava uma olhadinha para o lado assim, e via o publicano, e aquela cara de desprezo, imaginando assim: Deus, graças a Deus que eu não sou que nem esse cara aqui, né, que é pecador, que é roubador, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, né? E aí aquele cara cheio de orgulho, confiando na própria justiça, era esse o fariseu, né? Mas o publicano, versículo 13, o publicano, estando em pé, perceba isso, que os 2 estavam em pé. Tanto o fariseu quanto o publicano. Os 2 estavam orando num local público. Tanto o fariseu quanto o publicano. A diferença não está nisso, então. Se você está orando em pé, sentado, deitado, ajoelhado, não está na tua posição física. A diferença está na posição do teu coração, na disposição do teu coração. E aí que está a diferença que Deus olha. Aí versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, o cara, ele temia tanto a Deus que ele nem ousou chegar mais perto do lugar santo. Ele estava em pé de longe, sabe, lá na entradinha do templo. Não se achava digno de se aproximar da presença de Deus. Ele orava em pé, lá de longe. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Olha o temor que esse cara tinha, né, diante de Deus. Ele sabia que Deus era santo e que ele era pecador. Então ele nem ousava, a vergonha que ele tinha diante de Deus por causa do seu pecado, ele nem ousava olhar para o céu, porque ele sabe que ele era pecador. Então ele abaixava a cabeça e orava. Ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Era essa a oração do cara. Versículo 14. Digo a vocês que este, né, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, né, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe, Deus não está nem aí para a beleza das nossas palavras durante a oração. Deus também não está nem aí para a nossa posição física, se é em pé, se é deitado, se é ajoelhado. Deus, ele quer saber da intenção do nosso coração. Quando a gente ora, a gente está orando por quê? Quando a gente ora, seja em público, ou seja no lugar secreto, no nosso quarto, o que está nos levando à oração? Será que a gente ora para que os outros vejam que nós somos pessoas de oração?
Será que a gente ora para que a gente possa arrancar de Deus alguma coisa? Será que a gente ora porque a gente, sei lá, quer poder dizer para os outros depois, cara, tive um tempo de oração, foi maravilhoso, fogo puro, glória, né? A gente quer se gabar do nosso tempo de oração. Será que a gente ora para quê? Né? Qual que tem sido a motivação do nosso coração para orar? Seja no nosso quarto, trancado, sozinho, gente de Deus, seja, né, num local público, numa rua, num salão da igreja. O que tem nos levado à oração? Sabe, orar é certo, mas a gente tem que fazer o certo pela razão certa também. Orar é bênção, mas mesmo pessoas hipócritas oram. Mesmo pessoas que se acham justas, né, oram. Mesmo pessoas arrogantes também oram. Então a gente tem que orar com o coração certo, sabe? Ore pedindo a Deus sabedoria para orar. Ore pedindo para Deus, Espírito Santo, eu não sei como orar, me ensina a orar. Eu não sei o que dizer, Espírito Santo, me ensina o que dizer. Eu não sei, Espírito Santo, como me expressar, sabe? Me ajuda, ora comigo, ora por mim, intercede por mim. A gente precisa ter essa humildade. Deus, ele não despreza o humilde. O humilde vai ser exaltado por Deus. Mas aquele que se acha, a pessoa pode estar trancada dentro de um quarto também e orar que não é hipócrita? Pode. Acontece demais. Né? A pessoa pode estar, sabe, no secreto ali, tendo horas de oração, mas está orando com a motivação errada. Que Deus possa consertar o nosso coração. A palavra de Deus fala que o coração do homem é enganoso. Que Deus, e a palavra fala para nós examinarmos a nós mesmos, sabe? Hoje é tempo de nós nos examinarmos. Analisa aí o teu coração, irmão. Toda vez que você dobra o teu joelho, né, o que te leva a orar? Você tem orado pela razão certa? Você tem orado pelos motivos certos? Movido pelos sentimentos certos? Não é só orar, né, seguindo uma receita. Assim, Jesus falou que tem que ser assim, então vou fazer assim, vou lá para o meu quarto, vou dobrar o joelho e tal. Não. É orar com o coração certo. Amém? Outra coisa que a gente pode fazer, que é certa, mas a gente pode fazer pelo motivo errado. Volta lá para Mateus 6, versículo 16 ao 18. Mateus 6, 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, de novo, Jesus está falando quando jejuarem, não é se jejuarem. Então, o jejum tem que fazer parte da vida do crente. Tem crente que já está na igreja há anos e não sabe o que é o jejum, né? Ou, às vezes faz um voto com Deus e fala que aquilo é o jejum. Tem diferença de voto e de jejum. Outro dia, quem sabe, a gente fala disso. Mas jejum é você se abster ali da comida por um tempo para poder buscar a Deus em oração. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas. De novo, hipócrita também jejua. Olha que legal isso, né? Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de que não pareça aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? O que você quer, Letícia? Quer saber a referência? Mateus 6, 16 ao 18. Então, a gente tem que jejuar? Claro que tem. Mas você pode jejuar da maneira errada? As pessoas fazem muito isso, né? E a gente tem que tomar cuidado para que nós não façamos. O que é jejuar da maneira errada? Jejuar para que os outros saibam que você está jejuando, né? Jejuar para se exibir, para mostrar uma espiritualidade. Jejuar para mostrar que você é mais santo do que os outros, né? Isso é jejuar pelo motivo errado, né? Jejuar para tentar arrancar alguma coisa de Deus. A gente pode, às vezes a gente vê pessoas que, sabe, se esforçam tanto em jejum por coisas que não precisariam. Que a palavra de Deus fala que o caminho para conseguir algumas coisas que nós precisamos é através da oração.
Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos. Deus, ele conhece as nossas necessidades. E Jesus, ele fala que nós devemos insistir com o Pai, né? Nós devemos orar, bater na porta, nós devemos incomodar Deus, pedindo para Deus aquilo que a gente precisa. E se for algo que é da vontade de Deus, Deus vai nos abençoar e vai nos responder, né? Através da oração. Então, a gente precisa entender alguma coisa sobre jejum. Não vou falar muito sobre jejum hoje, mas eu queria só ler com vocês uma das referências, provavelmente a mais importante referência do Novo Testamento sobre jejum. Lá em Mateus capítulo 9. Passa aí para frente, algumas folhinhas. Mateus capítulo 9, versículos 14 em diante. A gente vai ler 14 e 15. Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15. Jesus aqui ele ensina qual que deve ser a razão, a motivação do nosso jejum. Por que que a gente tem que jejuar, né? Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Então, fariseus tinham discípulos, João Batista também tinha discípulos. E tanto João Batista quanto os fariseus ensinavam para os seus discípulos que eles tinham que jejuar, que era uma prática espiritual importante, era uma disciplina espiritual. E aí os discípulos de João Batista, né, eles vieram questionar Jesus, né, falar: Jesus, por que nós seguimos a orientação do João Batista para jejuar? Os fariseus também orientam os discípulos deles para jejuarem, mas você e os seus discípulos aí, por que vocês não jejuam? Por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde no versículo 15. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então eles vão jejuar. Jesus ele se compara nessa ilustração aqui, que aquilo que Jesus está vivendo com os discípulos é como se fosse uma festa de casamento, né, em que Jesus é o noivo e os discípulos são os convidados, eles estão numa festa. E não faz sentido você estar jejuando numa festa de casamento. Jesus fala assim, como é que os convidados da festa de casamento vão jejuar enquanto eles estão com o noivo? Não faz sentido, né? Então, quer dizer, os discípulos, eles não precisavam jejuar porque eles estavam ali num relacionamento pessoal, particular, né, físico, face a face com Jesus. Os discípulos, se eles tivessem uma pergunta, eles iam lá e chegavam diante de Jesus e perguntavam: mestre, o que o senhor quis dizer com essa parábola? Se os discípulos tivessem um pedido, eles chegavam lá para Jesus diretamente e falavam: mestre, deixa eu assentar, né, ao teu lado, lá no reino dos céus. Se os discípulos tivessem ali, sabe, uma reclamação, eles chegavam lá para Jesus e reclamavam. Então, o relacionamento era pessoal, era imediato. Não tinha sentido eles jejuarem naquele momento. Mas aí Jesus fala que haveria uma mudança, que haveria um acontecimento e que o noivo seria tirado deles, né? Aí Jesus morre, Jesus ele ressuscita e Jesus vai para os céus. Agora Jesus não está mais fisicamente com a igreja. Jesus não está mais fisicamente com os discípulos. Então o que nós precisamos fazer? Para termos esse mesmo nível de intimidade, de relacionamento, nesse mesmo tete-a-tete que os discípulos tinham naquela época com Jesus, para que a gente tenha hoje esse mesmo nível, nós precisamos jejuar. Então, Jesus ele fala assim, vai chegar o tempo em que o noivo vai ser tirado. Esse tempo já chegou. Jesus já foi tirado aqui da terra. Então, nesse tempo, nós devemos, jejuar. Nos entristecer a nossa carne. Deixar de dar aquilo que a carne quer, necessita, que é o alimento, para que o nosso espírito esteja mais sensível à voz de Deus. Para que o nosso espírito esteja mais sensível aos sentimentos que Deus quer colocar nos nossos corações. Para que a gente possa perceber mais a Deus, possa ouvir mais de Deus, para que a gente possa ser ministrado mais por Deus, para que a gente possa de novo, voltar a ter um relacionamento com o nosso noivo, um conhecimento, uma intimidade com Jesus. Amém?
Então essa deve ser, na nova aliança, a razão, a motivação, né, do nosso jejum. Amém? Que a gente possa jejuar por isso, jejuar porque quer estar perto de Jesus. Jejuar não para que a gente force Jesus a fazer alguma coisa que a gente quer, nos dar um carro novo, uma casa nova, né? Não, jejue para você ter relacionamento com Jesus. Jejue para você conhecer mais profundamente a vontade dele. Jejue para que você conheça o coração de Jesus e Jesus coloque no teu coração os mesmos sentimentos. Jejue para que você, tenha a mente de Jesus. Os teus pensamentos sejam como os pensamentos dele. Os teus propósitos de vida sejam dados não pelo mundão, não pela expectativa da tua família, não por aquilo que você vê na televisão, mas o teu propósito de vida seja dado pelo próprio Mestre. Amém? É por isso que nós devemos jejuar. E finalmente, né? Outra coisa que a gente precisa fazer, mas fazer da maneira certa, com a motivação correta, que é pregar a palavra. Né? Abre comigo lá a tua Bíblia, a gente já vai encerrar já, daqui a pouquinho, e aí a gente vai orar junto. Se você ainda não mandou o teu pedido de oração, mande para a gente orar daqui a pouquinho. Abre comigo a tua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Ué, mas tem gente que faz a coisa certa aí da maneira errada, pelo motivo errado, prega a palavra, mas prega pela motivação errada? Claro que tem, né? E não só hoje. Na época de Jesus, na época dos apóstolos também, né? Então, Paulo, ele diz isso claramente aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 15. Ele fala o seguinte, ó. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, né, que fazem por inveja, por rivalidade, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. O apóstolo Paulo, então, ele diz aqui que tem gente que prega pela motivação errada também. Paulo está falando assim, ó, tem gente que está pregando por aí para mostrar que é melhor do que eu. Está pregando por aí por inveja, sabe? Com um desejo errado no coração. Está querendo me humilhar, está querendo falar que ele que prega o evangelho verdadeiro e não eu. Então, pessoas podem sim, pregar a palavra, e a palavra pode até ser boa, mas eles estão pregando pela motivação errada. Então, que a gente não caia também, nesse erro. Quando você vai compartilhar a palavra de Deus com alguém, mas faça com o coração certo. Eu vou pregar lá porque aí eles vão ver que eu prego bem. Eu vou pregar lá porque aí eu vou conseguir mostrar que eu conheço as Escrituras. Eu vou pregar lá porque aí eu vou mostrar que eles estão tudo indo para o inferno. Não sei qual que é. Tem gente que prega porque quer mostrar que é o melhor pregador, né? Irmão, eu não tenho a menor intenção de ser o melhor pregador. Não tenho. Eu faço o meu melhor, eu faço o melhor para Deus, mas não porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sou melhor do que fulano, melhor do que ciclano. Não, isso não faz a menor diferença. Então que a gente não caia nessa tentação, nessa vaidade de fazer o certo pela motivação errada. Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece o teu coração. E a gente precisa vigiar. A gente precisa, estar atento. A gente precisa estar esperto para entender o tempo todo por que nós estamos fazendo dessa maneira e não daquela. Por que nós estamos, fazendo a obra de Deus. Por que você toca lá no ministério de louvor da tua igreja ou canta? Por que você faz parte do diaconato? Por que você faz parte, do ministério de evangelismo na sua igreja? Por que você faz o que você faz no reino de Deus?
Você pode fazer a coisa certa, mas de repente está fazendo pelo motivo e com a intenção errada. Que Deus possa sondar os nossos corações. E Deus possa, sabe, tirar de nós tudo aquilo que entristece o coração dele. Que Ele possa tirar de nós tudo aquilo que vai contra a vontade dele. Que a gente possa fazer por amor. O apóstolo Paulo, quando escreve lá, inspirado pelo Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre o amor. Ele diz que mesmo que ele desse o corpo dele para morrer queimado, se não fosse por amor, não teria valor algum. Mesmo que você entregue a tua vida inteira para servir a Deus, cara, se não for por amor, se não for por amor a Deus, por amor às vidas, não vai ter valor. Que a gente possa buscar sempre obedecer a Deus com o coração puro diante dele. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra aí te edifique, te fortaleça, que ajude você a crescer espiritualmente.